A receita de hoje é de bolo de aniversário Prestígio. Esse bolo é a combinação perfeita entre beleza e sabor. Vamos fazer? Para o meu bolo Prestígio, eu vou precisar de 1 xícara de chá de leite, de 2 colheres de sopa de manteiga, de 1 xícara de chá de chocolate em pó. Aqui eu coloquei meia xícara de chocolate ao leite e meia xícara de chocolate amargo, 4 ovos, uma pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 1 xícara de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo. Eu medi tudo com essa xícara aqui, que é 1 xícara de chá. E pro recheio eu vou fazer um beijinho, que eu vou precisar de 2 latas de leite condensado, 6 colheres de sopa de coco ralado, 2 colheres de sopa de manteiga e um pouco de leite para amolecer, porque a gente não quer que o recheio fique duro na consistência de um beijinho, mas também não pode ficar muito mole, senão ele escorre todo do bolo. Então a gente vai pôr só um pouquinho de leite para ficar macio. E para cobertura de brigadeiro, eu vou precisar de 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de chocolate em pó ao leite e 2 colheres de sopa de chocolate em pó amargo. 2 colheres rasas eu usei. E também vou colocar um pouquinho de leite para ficar mais cremoso, para ficar bonito em cima do bolo e não duro como um brigadeiro. Eu vou começar fazendo o brigadeiro, porque eu quero que ele esteja frio para a hora que eu for fazer a cobertura. O leite condensado, a manteiga e os chocolates. Vou ligar o fogo no fogo médio e vou mexer até ele engrossar. No início você pode até aumentar o fogo, mas sempre mexendo. Não se esqueça de mexer, porque ele queima muito rápido. E agora ele tá começando a engrossar, e aí eu posso abaixar mais o meu fogo e sempre mexendo. Agora ele tá bem grosso, mas uma dica que eu dou é quando você vira a panela e lá no fundinho ele começa a desgrudar do fundo da panela. E quando você vê que você mexe e ele já tá grosso, sabe, bem grosso mesmo, ele diminuiu o volume e aí tá o ponto de brigadeiro. Uma parte do brigadeiro eu vou enrolar para enfeitar o bolo. E a outra parte eu vou precisar para fazer a cobertura. A parte que eu quero enrolar os brigadeiros, eu vou colocar num potinho. Uma parte pequena, porque é só realmente para decorar o bolo. E a outra parte, coloquei um pouquinho de leite, porque também a gente não quer que fique muito mole. Na hora que ele esfriar, ele vai endurecer e vai dar um acabamento bem bonito no bolo. Eu esqueci de dizer que eu vou precisar de chocolate granulado para enrolar os brigadeiros. Agora vamos fazer o recheio, que é o beijinho. Leite condensado, o coco e a manteiga. E vou mexer bastante de novo até engrossar. O beijinho também é a mesma coisa, ele começa a soltar do fundo, engrossar. Percebe que já diminuiu bastante o tamanho e assim a gente já percebe que já tá no ponto. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um pouquinho nessa travessa, porque eu quero enrolar também um pouquinho de beijinho para enfeitar o bolo. E aqui de novo eu coloco um pouquinho de leite, mas bem pouco mesmo, para não ficar duro, né? Porque o beijinho é bom que ele esteja duro para enrolar, na consistência para enrolar, não duro. E para colocar no recheio, como eu falei, ele tem que estar cremoso, mas também não muito mole. Então vamos começar a fazer o nosso bolo. Numa panela eu vou colocar o leite, o chocolate e a manteiga.
e vou levar ao forno só até derreter a manteiga. Vamos começar a bater as claras com uma pitadinha de sal até elas ficarem em neve. Agora que as claras estão batidas em neve, eu vou colocar as gemas. Agora chegou a hora de colocar a farinha e eu vou peneirar. Eu não vou mais usar a batedeira e vou mexer bastante. Agora chegou a hora de colocar o leite, a manteiga e o chocolate quente. E misturar bastante. Vocês também podem usar só o chocolate ao leite. É que eu prefiro que não fique muito doce, por isso que eu uso chocolate amargo. Alterno, né? O chocolate amargo com o chocolate ao leite em pó. Você fazendo esse movimento, entra ar na massa e o bolo fica mais fofinho. Agora eu vou colocar na minha forma untada. Essa forma tem 28 centímetros de diâmetro. Não precisa ser muito grande não, senão o bolo fica fino. E como é um bolo de aniversário, tem que ter uma espessura boa para poder cortar o bolo no meio. Eu vou levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus e vou deixar ele uns 40 minutos. E aí eu vou enfiar o palitinho para ver se ele tá bom. Agora que a nossa massa pro beijinho esfriou, eu vou enrolar eles. Vou pegar um pouquinho de manteiga na minha mão. Pegar um pouquinho da massa e jogo no coco. Enquanto o bolo tá no forno, eu enrolei os beijinhos. E agora eu vou enrolar os brigadeiros. Eu vou pegar um pouquinho de manteiga de novo. Passo na minha mão. Pego um pouquinho da massa do brigadeiro. Ele é assim mesmo, duro mesmo. Senão ele não fica bonitinho. Agora os brigadeiros estão enroladinhos e eu vou reservar. O bolo ficou 40 minutos no forno. Eu enfiei o palitinho, tá sequinho, ele tá prontinho. Agora que o bolo esfriou, eu vou fazer um cortinho aqui nele e vou virando. Eu vou cortando ele e com a ajuda de um fio dental, eu vou entrar aqui onde eu fiz o corte. Tá vendo que eu tô apoiando com meus polegares? E vou fazer isso até o final. Ele não vai ficar muito certinho, não. Mas o importante é que tá cortadinho. Agora eu vou virar o meu bolo nesse prato que o bolo vai ficar. Eu vou colocar a parte de baixo com cuidado para não quebrar. Esses branquinhos é o chocolate que não entrou, não misturou direito na massa. Agora que o bolo tá totalmente frio, eu coloquei o guaraná aqui dentro e você vai umedecer o bolo. Eu gosto de deixar bem úmido, mas não precisa exagerar, porque senão ele vai desmontar. Agora o recheio do beijinho, que ele já tá frio. E ele tá numa consistência que
parece ser meio dura, mas tem que ser assim. Mas ela não tá dura, porque ele tem que ficar em cima do bolo, segurar o bolo praticamente. Que se ficar tudo muito mole, ele não tem uma boa aparência. Então cuidado para realmente não colocar muito leite. Aí você tenta espalhar bem pelo bolo, vai pegando da onde tem mais e tem que ser com o dedo mesmo. Agora tem a parte de cima do bolo, que eu vou virar ele com cuidado na minha mão e vou umedecer também essa parte. Com cuidado, porque pode quebrar. E agora eu vou colocar por cima do bolo. Então, para enfeitar o nosso bolo, eu tenho o brigadeiro amolecido, o beijinho e o brigadeiro enroladinhos e as florzinhas que eu também vou colocar na decoração. Essas florzinhas se chamam Amor Perfeito e elas são florzinhas comestíveis. Agora chegou o grande momento de confeitar o nosso bolo. Ele é muito simples para confeitar, não precisa de muita coisa não. Vocês verem que eu não tenho muita cobertura porque eu quero que mostre essa parte aqui que é do beijinho. Então só vou dar uma espalhadinha assim, só para cobrir mesmo essas rachaduras que tem, porque no forno faz isso, né? Quando o bolo cresce. E como a cobertura é mais molinha, ela vai se espalhar por ela mesmo. E o interessante é que caia uma parte ou outra e não tudo de uma vez. Sabe assim, um pouquinho. E como a temperatura tá quente, a tendência é que depois vai escorrer mais ainda. Então eu vou deixar realmente só assim. Então agora a gente vai espalhar por cima do bolo o brigadeiro e o beijinho. E a decoração vai do jeito que vocês querem. Vocês podem fazer também só de beijinho, só de brigadeiro. Pode colocar frutas. Tem mil coisas que vocês podem fazer. E agora as florzinhas. Essas florzinhas eu ganhei da minha mãe e elas nascem todos os anos. Além delas serem tão bonitinhas e delicadas, elas são comestíveis, né? Então é muito especial mesmo. Enriquece, né, o bolo. Olha como é bom não deixar muito mole o brigadeiro. Então assim ficou perfeito. E eu espero que não fique só na beleza. Porque hoje é aniversário da minha amiga e eu tô fazendo esse bolo para ela de presente. E talvez eu não possa cortar para mostrar como ficou dentro. Eu só posso dizer que o cheiro tá muito gostoso e espero que ela goste. E espero também que vocês gostem desse vídeo, dessa receita. Um beijo e até o próximo.